Salvador. Aldebranco, você nunca levantou aqui, também nunca veio. Veio ler a palavra para ajudar. Deus te bem. Glória a Deus. Rapidamente, posso contar, não? Rápido? Então tá. Um minutinho, irmã dobrando. Glória a Deus. Pronto, um momentinho. Aqui. Deus seja louvado, irmãos. O Senhor preparou que tivemos aqui na reunião à tarde e agora à noite. Viemos de Campinas. O Senhor fez uma obra rapidamente com o irmão Cláudio. Nossas famílias vieram da Itália, quase na mesma época, e o irmão Hélio também. Irmão Hélio, irmão Cláudio e a nossa família. Vieram tudo para uma região perto de Araraquara. Eu e o irmão Cláudio nascemos na mesma cidade, Ribeirão Bonito, perto de Araraquara. Os anos passou, eu fui criado na igreja romana. Meus 19 anos, nós viemos aqui para Campinas e uma família da Itália, de Pescara, mudou para Campinas e um moço foi trabalhar na firma que eu trabalhava. E eu, criado lá fora, ele foi trabalhar comigo, ele falava em italiano. Eu perguntei o nome dele e ele falou: eu sou crente. Eu falei: da onde? Congregação Cristã naquela época do Brasil. E já me convidou para mim num batismo. Eu queria tanto assistir um batismo por imersão, porque na igreja romana se batizava criança. Eu nem sabia que o Senhor Jesus tinha batizado com quase 30 anos. Eu nem sabia. Ele me convidou, a gente foi a primeira vez. Saudoso irmão João Finotti estava presidindo, com aquela calma. E naquela manhã, o Senhor mandou a palavra 28 de São Mateus. O Senhor falou comigo, primeira vez. Eu queria ver o batismo. Naquele tempo não tinha tribuna, era uma mesinha aqui atrás, o tanque era aqui embaixo, lá no Botafogo. Aí chamaram um hino: o fim de tudo chegará. Eu abri o hinário, cantei o que eu pude. E quando eu estava cantando, uma voz falou comigo, dentro da igreja: o fim de tudo chegará. O que você está esperando? Fiquei com medo. Falou a segunda vez, não vi mais nada. Quando eu vi, eu estava dentro do tanque sendo batizado. Deus me chamou no primeiro dia. Eu não entendia quase nada. Vim doente, sofri uma asma 31 anos. Não tinha cura. Nós, criados na igreja romana, meus pais me levaram aonde puderam, na medicina, depois nos curador, benzedor, por aí afora. Quando estava tudo perdido, o Senhor me chamou. A minha mãe, naquele tempo, minha avó veio da Itália, 12 filhos. Minha mãe, 11. Quando minha mãe, todo aquele tempo, quando não tinha médico, tudo quanto é mato, minha mãe vinha com uma caneca de chá. Tomei tanto chá que eu não podia nem ver chá.
causa da doença. Minha mãe me balançava numa rede a noite inteira, eu ficava até roxo de falta de ar. Pouco pude estudar, por causa da doença. Depois Deus me chamou, comecei a congregar. Em 1958, nosso irmão Benedito Gaeta, na Água Rasa naquele tempo, eu não lembro, foi congregar no Botafogo e eu fui tão doente, tinha os bondes elétricos. Eu fui a pé um pedaço, sentei no último banco. Aquele tempo não tinha ventilador, não tinha nada. E o irmão Benedito, eu nem sabia quem era, estava presidindo, ele foi atendendo. Fim leu a palavra em São João, foi pregando. E no meio da palavra parou e falou: entrou um aqui sofrendo bronquite asmática. O dia que o Senhor te selar com a promessa do Espírito Santo, é o sinal da tua libertação. Eu levantei e falei: meu Deus, é eu. Irmão Gaeta. Fui embora naquele ânimo, esperando a promessa. Passou 13 anos. E eu esperando. O Senhor reunia no Parque Industrial em Campinas. O Senhor selava, aquele tempo contava 25, 30, e eu ficava para depois. 7 de março de 1970, tinha reunião de jovens à noite e criança de manhã no Parque Industrial. Irmão Cláudio veio com outros dois irmãozinhos congregar à noite no Parque Industrial, 7 de março de 1970. Eu convidei eles para vir em casa, eu morava perto, era 11h25 da noite, nós estávamos 6 irmãos na cozinha conversando das coisas de Deus, e a presença de Deus foi chegando. Convidei eles para orar, tinha um quarto vazio que nós estávamos aumentando a casa, joelhou nós 6 lá, quando joelhamos 5 tinha promessa em dom de língua, só eu no meio que estava esperando. Aconteceu, já fez 50 anos, dia 7 de março agora. O Senhor deu um cântico espiritual para o irmão Cláudio. Cantou um hino em língua e vieram de joelho. Quem quer glorificar, pode glorificar. E veio de joelho e me rodearam. Deus pôs a palavra na boca do irmão Cláudio, eu posso falar porque ele está aqui. Zaqueu, em línguas, em castelhano. Zaqueu, desce depressa, hoje me convém pousar na tua casa. Quando eu ouvi aquilo, eu falei: meu Deus, é hoje. Não vi mais nada. Quando voltamos, o Senhor tinha me selado com a promessa do Espírito Santo. Fazia 31 anos que eu estava doente. O Senhor me batizou com a promessa, a doença sumiu. E eu estou aqui dando glória a Deus. Faz 50 anos isso, dia 7 agora. Com esta obra Deus chamou a minha mãe, com 77 anos. Com 79 já foi embora. Eu estou aqui agradecendo. Algum já ouviu, mas quem sofreu fui eu. E eu conto quantas vezes Deus me der. Deus tem operado, irmãos. Eu vim aqui no Brás, dia 2 de fevereiro de 1962, no sepultamento do irmão Romano, quando nasceu a minha primeira filha. 2 de fevereiro de 62, eu vim aqui, no sepultamento, no funeral do irmão Romano. E depois dos outros tanto. Hoje estamos aqui, estou contente por tudo que Deus vem fazendo. Vai completar 64 anos agora que o Senhor nos chamou. 25 de novembro de 56. Se melhorar, nós já vamos indo embora. E se eu for indo, eu vou esperar vocês do outro lado.
Então, o Senhor nos deu 5 filhos, levou embora a minha primeira esposa, depois de 40 anos. E agora preparou outro casamento, já vai indo para 20 anos, e nós estamos servindo o Senhor. Campinas vai indo bem a obra, tinha uma casa de oração, hoje já com a sala passa de 100 lugares, só Campinas. Passa de 25 mil irmãos, que Deus já chamou, e nós era pouquinho na época. Agradeço a Deus, irmão, por essa boa oportunidade. Quando Deus permitir a gente vir aqui, a gente vai contar uma outra obra muito profunda, que Deus operou com uma moça casada, 25 anos, 2 filhos, Santo Antônio do Aventureiro, perto do Rio de Janeiro. Deu câncer, estava saindo os pedaços. Foi para Juiz de Fora, não quiseram pôr a mão. Levaram para a Unicamp, que os parentes estavam lá. Chegando lá, os médicos fizeram o que puderam na Unicamp. No fim, deram um pacote de comprimido de morfina. Vai tomando um cada 4 horas para morrer sem dor. Foi para a casa de um parente. Eu estava no Santo Culto, no Parque Industrial, numa quarta-feira. Vieram chamar que ela queria batizar. E nós chegando lá, na região de Hortolândia, eu não sabia o que se tratava, ela toda inchada, o marido do lado com 2 filhos. Eu falei, minha filha, o batismo é para salvar a alma. Ela falou, não, eu quero salvar a alma. Aí contou, estava toda inchada. Aí eu falei, nós vamos orar para Deus tirar suas dores. Eram umas 10h30, 11 horas da noite. Ela não tinha véu, não tinha irmã, não tinha nada. Ela cobriu a cabeça com uma fralda da criança dela. E olhou para mim. Tá bom assim, irmão? Estou enxergando até hoje. Falei, tá bom. Oramos. No outro dia, Deus preparou de levar um tanque portátil numa sala. Irmãos, e foi feito, celebrado o Santo Batismo. Não cantamos o hino, porque ela estava morrendo. Oramos e Deus revelou a palavra 55 de Isaías. Assim como desce a chuva e a neve rega a terra, e não volta vazia para mim, assim a palavra que sair da minha boca não voltará vazia para mim. Terminou, palavra curta, ajudaram ela que estava tão fraca. Procedemos o batismo. Quando levantamos ela da água, ela falou para mim, irmão, deixa um pouco aqui. Tornou a joelhar no tanque. Joelhou e eu fiquei do lado esperando. Eu falei, meu Deus, nunca encontrei tanta fé. Ela terminou de orar dentro da água. Aí eu fui explicar a doutrina, ela falou, não pode, nós não pode ser covarde, que não pode comer o sangue, não pode. Foi embora para Santo Antônio do Aventureiro, perto do Rio de Janeiro. Chegou lá, o marido foi emprestar umas vacas de leite para ele tirar um leite que tinha vendido tudo. Um fazendeiro emprestou. Ela foi ajudar o marido a tirar leite e está liberta até hoje. Faz mais de 25 anos que Deus fez essa obra. Encontrei em Belo Horizonte, o irmão está aí. Já um parente dela que é cooperador, Deus chamou a família inteira dela e a família inteira do marido. Assim, irmãos, agradeço a Deus por esta boa oportunidade. Deus seja louvado, irmãos. Vamos ler a Santa Palavra, que vem avante. Alguns versículos.
Segunda Epístola do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 11. Oxalá me suportasses um pouco na minha loucura. Suportai-me, porém, ainda, porque estou zeloso de vós, com zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber, a Cristo. Mas temo que assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Porque se alguém vos pregar outro Jesus, que nós não temos pregado, ou se recebeis outro Espírito, que não recebestes, ou outro Evangelho, que não alcançastes, com razão sofrereis, porque penso que em nada fui inferior aos mais excelentes apóstolos. E se sou rude na palavra, não o sou contudo na ciência, mas já em tudo nós temos feito conhecer totalmente entre vós. Pequei porventura, humilhando-me a mim mesmo, para que vós fosseis exaltados, porque de graça vos anunciei o Evangelho de Deus. Outras igrejas despojei eu para vos servir, recebendo delas salários, e quando estava presente convosco e tinha necessidade, a ninguém fui pesado. Porque os irmãos que vieram da Macedônia supriram a minha necessidade. Em tudo me guardei de vos ser pesado, e ainda me guardarei, como a verdade de Cristo está em mim, essa glória não me será impedida nas regiões da Caia. Por quê? Porque vos não amo, Deus o sabe, mas o que eu faço, o farei, para cortar ocasião aos que buscam ocasião, a fim de que naquilo em que se gloriam sejam achados assim como nós. Porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurando em apóstolo de Cristo. E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus ministros se transfigurem em ministros da justiça, o fim dos quais será conforme as suas obras. Só até aqui, irmãos. O apóstolo, escrevendo para a igreja, para a Irmandade lá em Coríntios, o cuidado, irmãos, que tinha, porque creu lá um grande povo, mas sabe, tanta coisa acontece e tanta coisa surge, e ele com cuidado, que é o que nós todos temos que ter, daquela irmandade, aqui ele escrevia: oxalá me suportais um pouco na minha loucura.
suportar-me, porém, ainda. Para muitos, a firmeza do apóstolo, com o sossego de muitos, chocava, que é o que acontece. A firmeza do apóstolo, com o sossego, achavam que ele estava meio ruim. Mas era o cuidado que Deus usava dele, irmãos, e até hoje. O cuidado que o Senhor tem tido por nós. E dizia, porque estou zeloso de vós, com o zelo de Deus. Não era dele, era Deus nele. E bem-aventurado quando alguém chega, que é Deus que chega nele para te aconselhar, você aceita. Humilha, que Deus vai operar. Então dizia, mas temo que assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos, e se apartem a simplicidade que há em Cristo. O tentador luta desde o começo, e Paulo trouxe aqui, temo, como a serpente enganou Eva, que algum de vós sejais enganado também. Hoje o Senhor está aqui, com esse pouco número de irmãos, nos despertando. Quem está tendo cuidado, tenha mais cuidado. E quem está ouvindo aonde estiver, tenha mais cuidado. Que tendo cuidado, o Senhor nos guardará. E quem tiver sendo atraído pela força maligna, a palavra hoje, aonde tiver, vai cortar. Onde tiver, a virtude desta palavra não vai ficar dentro desse salão. Vai aonde tiver alguém em comunhão e que o tentador está disfarçadamente entrando por esta palavra, ele vai sair. Ele vai sair. E essa família vai ser livre. Essa irmandade vão ser livres. Por quê? A palavra de Deus chegou antes do bote da serpente. Antes. Quanta coisa está surgindo, quantos laços estão sendo armados, e o Senhor que nos ama está acompanhando. Quantas famílias em choque, marido contra a mulher, pai contra filho, e tudo obra maligna, que coloca choque num contra o outro. Eu pergunto para muitos quando nós conversamos nos casais, cadê aquele amor? Cadê aquele amor do começo? Quase morria de amor quando namorava. Quase morria. Onde foi parar? Aonde as coisas ruins entram, coloca em choque um contra o outro, coloca ministério contra ministério. Irmão, e o Senhor chegando aonde há humilhação, Ele esparrama tudo quanto é espírito ruim, e a paz chega em cada casa. Hoje, o Senhor está estendendo a mão, paz seja convosco. Vocês lembram? Hoje ainda veio, irmão, quando Pedro, coitado, sem força, acabou negando o Senhor na última hora, não deu tempo nem de pedir perdão, o Senhor só deu uma olhada, porque
O pai, quando olha para o filho ou para a esposa, só no olhar já entende. Quando foi hino que o galo cantou, está escrito: o Senhor só deu uma olhada para Pedro, que ele tinha acabado de negar. Pedro foi embora chorando amargamente, dizendo: lutei tanto, até na última hora que me aconteceu. O Senhor foi crucificado. Quando ressuscitou, que apareceu lá no horto para Madalena, falou: vai falar para os meus que eu vou aparecer para eles. Fala para Pedro que eu quero ver ele também. Quem estiver longe, o Senhor vai chegar aí e quer te ver também. Quem quer falar glória, pode ir falando. Sorta a tua voz aqui, que Deus vai operar onde você estiver em comunhão. Glória a Deus, estou sentindo virtude aqui em cima. Diga para Pedro que eu quero ver ele. Quem foi Pedro que traiu? Quem foi Pedro depois? No dia de Pentecostes, o primeiro que levantou na pregação. Quem foi? Muitos irmãos que sem força as coisas ruins entrou, Deus vai operar e você vai ver aquele irmão fraco, forte, aquela outra família fraca, forte, um dia dando glória a Deus, e você vai também glorificar junto. Não está perdido, nem os teus filhos, nem o teu marido, nem a tua esposa. O Senhor está mandando a palavra aqui: não está perdido. As tuas esperanças estão acabando, mas a do Senhor está chegando. Está chegando. A missão das coisas ruins, não precisa falar nome de inimigo, é arruinar. E a missão do Senhor é ajuntar. Irmãos, vocês vão ver a obra que Deus ainda vai operar. Quem quer falar glória, vai falando desde já. Porque tem alguém que nem glória não tem força para dar. Mas Deus vai te dar virtude para você falar glória a Deus. Até nós. Você ainda vai glorificar muito a Deus por aquilo que o Senhor vai operando. Está ruim a situação na terra, mas o Senhor está enxergando tudo. Você vai ver a benção que vem vindo aí. Glória a Deus. Quem quer falar glória comigo agora? Vocês vão ver a benção que está chegando aí. Estou sentindo virtude, a benção está chegando aí. Glória a Deus, irmandade. E todos que estão desanimados, anima. E a palavra vem vindo. Vamos animar? Olha como está fraco. Vamos animar? Deus seja louvado. Aleluia. Glória a Deus. Você vê aqui. Queridos irmãos, vem irmão Hélio para agradecer. Queridos irmãos, louvado seja Deus pelo santo culto. Não tem outra coisa a fazer a não ser dar glória a Deus e agradecer a Deus. Aleluia, glória, glória a Deus, aleluia. Eterno Deus e bom Pai que está no céu, agora ao término desse santo culto, voltamos aos teus pés em oração, com o nosso coração alegre, a nossa alma jubilando na tua presença, por tudo quanto nos abençoaste. Te agradecemos pela força, a direção, a inspiração que deste ao teu servo na presidência.
Te agradecemos pelos hinos, pela oração que inspiraste na tua igreja. E te agradecemos, ó Pai, por tudo quanto foi aqui explicado, por esta obra gloriosa que tu preparaste entre nós, Senhor. Nós estamos te glorificando porque vemos uma vitória na tua obra. E te agradecemos por todos os teus servos que aqui falaram e, sobretudo, te damos graças pela tua bendita palavra. Senhor, glória ao teu santo nome. O apóstolo Paulo se alegrava nos dias da igreja de Corinto, e nesta noite a tua palavra alegrou o nosso coração. Ajuda-nos a todos, Senhor, para que no dia da volta de Cristo, juntos cantaremos o hino da vitória. Abençoa cada um no retorno e abençoa todos nós que aqui estamos e toda a irmandade que ouviu esta bendita palavra. Que tenham glória de vitória na tua presença. Por tudo te damos graças, no nome do Senhor Jesus, bendito eternamente. Glória ao teu nome. Aleluia. Deus seja louvado.